Olá, tudo bem? E na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 8, versículo 16, está escrito que Deus mandou Noé sair da arca com a sua esposa e a sua família, as esposas dos seus filhos e os seus filhos. Quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez no meu canal, você também que está sempre acompanhando. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, é de graça. Deixe seu like para receber mais vídeos como esse, porque o canal entende que esse vídeo é relevante, que as palavras são relevantes. Deixe seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe com os amigos. Meus irmãos, aqui nesse texto, vem falar de monogamia, de casamento entre um homem e uma mulher. Aqui não é uma poligamia. E vem falar também que não está saindo da arca homossexualismo. Nada contra os homossexuais, para o lado pessoal. Só sou a favor da união entre macho e fêmea para a procriação. Porque é Deus que se utiliza desse método que ele criou para perpetuar a espécie humana. Eu estava vendo um vídeo há pouco instante de um casal de gays com duas criancinhas bebês meninas em um lugar muito bonito, parece-me que era aniversário. Tinha carrinho de brinquedo para crianças, cadeirinhas, e um dos homossexuais ali com o cabelo comprido, loiro, a peruca, dava um grito assim, de tipo de gemido, como quem estava eufórico, feliz. Mas a criança não demonstrava, a criança, apesar de ser mais ou menos de 1 aninho de idade, não demonstrava euforia, não demonstrava alegria. Parece que o sentimento daquela criança estava amarrado, tanto no braço de um dos homossexuais, quanto no braço do outro. O sentimento pesado da criança, porque aquela criança ali provavelmente é adotada, ela não está com seus pais presentes, e a criança, a alma da criança está sendo levada a uma situação inadequada. No texto aqui sagrado, vem falar que saíram da arca os casais, macho e fêmea, tanto de humanos quanto de animais. No próximo versículo eu vou falar sobre a questão dos animais. Mas aqui vem mostrando sobre a monogamia, o casamento entre macho e fêmea. Alguns podem perguntar aqui no vídeo, mas o senhor, pastor Rogério, não é a favor da poligamia? Sim, eu sou a favor da poligamia. Em qual circunstância? Em qual situação? A poligamia, ela deu certo com algumas contradições e com algumas aflições. Mas algumas tradições do judaísmo e do Oriente Médio, como no Afeganistão, homens que tiveram mais de uma mulher, eles tiveram mais filhos. A probabilidade de se ter mais filhos é maior. E Jesus falou também que 10 virgens estavam preparadas para o encontro do noivo, sendo 5 prudentes e 5 virgens nécias, 5 virgens loucas, ao encontro de um único noivo. Quem tinha muito dinheiro nessa época, na época que os homens da Bíblia viveram, quem tinha boas condições, muita terra, eles poderiam desfrutar de ter mais de uma esposa. Mas o homem que não tem condições de ter mais de uma, ele tem que se conformar com uma. Hoje mulher ficou caro, muito caro, e ter filhos também ficou muito caro. Então os homens estão se conformando apenas em revirar olho, dar alguns gritos, alguns gemidos, de oi, oi, ai, ai, ui, ui, e tá bom demais, porque filho ficou caro e a mulher ficou caro. Então os homens estão emasculados, dominados por mulher. É a nossa realidade do 2025. Eu estava conversando com meu filho hoje, mandando uma mensagem para ele, falando sobre o emasculamento masculino. O que é emasculamento masculino? Enfraquecimento do potencial masculino.
Emascular significa afrouxar, quebrar as forças. Eu falei para ele também da transmutação humana, do transhumanismo, que com os alimentos que são vendidos hoje, faz com que os homens fiquem emasculados, enfraquecidos, e não são os mesmos humanos homens da época da Bíblia, por exemplo, da época de Davi. Os homens tinham mais coragem, mais virilidade, mais poder, mais ganância, certo? E conseguiam mais procriar. E falando-se disso, tem uma frase que diz que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos ou fracassados. E tempos fracassados, fracos, fazem tempos difíceis. E homens fracassados fazem tempos difíceis. Homens fracos fazem tempos difíceis. Então, a nossa época, ela está dividida entre duas fases. A fase da época dos homens fracos, que está produzindo homens difíceis, ou tempos difíceis, homens fracos, produzindo tempos difíceis, que dentro desse meio termo poderemos ter homens fortes que produzirão tempos melhores, tempos mais fáceis. Vai caber a cada um reagir, como reagir diante dessa situação. Se a Bíblia fala, Deus falando, se fores fraco no dia da tua luta, tua força será menor. Então, para fazer esses vídeos, às vezes eu sinto uma desmotivação no coração, uma falta de ânimo. Meu Deus, eu vou fazer esse vídeo hoje, não tenho o que fazer. Eu tenho a câmera, eu tenho a palavra que Deus me dá, eu tenho a saúde, eu tenho a espiritualidade. Então, Deus me ajuda. E eu peço ajuda a Deus para vir trazer um assunto que é um assunto importante para a nossa sociedade. Eu sei que vai estar ajudando alguém, algum homem vai estar sendo ajudado nessas circunstâncias, porque é um tempo difícil, muito difícil esse tempo, e um momento de destruição, de colapso societal. Quando eu falei essas frases, que tempos difíceis fazem homens fortes, e homens fortes fazem tempos fáceis, e tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos destruídos. Foi falando de círculos ou ciclos intergeracionais. Ciclos intergeracionais acontecem de 80 em 80 anos, 70 em 70 anos. Nós estamos vivendo uma época de um final de ciclo. Existe uma agenda global chamada 2030, ou seja, de 2020 a 2030, para implantar um controle total no mundo, como o mundo nunca foi dominado. O maior sonho de qualquer governante mundial, de qualquer presidente de república, imperador, é ter o controle total das finanças das pessoas e dos comportamentos das pessoas, das leis feministas, gaysistas, animalistas. É ter o controle total através da CBDCs, que é moeda digital, fiduciária. Para isso, como reação a isso, foi criado o Bitcoin por um grupo ou uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, e com isso criou-se também a autocustódia, que é a autodefesa do dinheiro que não fica controlado por banco nenhum. Ele roda na blockchain, mas só é dono desse dinheiro quem tem a senha. Os bancos mundiais que não detêm esse dinheiro em autocustódia, vou explicar mais uma vez, que não tem a senha que você tem, ele não tem domínio sobre o seu dinheiro, enquanto você não liberar a senha. Se você não libera a senha, ninguém acha seu dinheiro, ninguém controla seu dinheiro. Vai substituir o dinheiro de papel. Mas falando ainda-se de casais saindo da arca, hoje não vale a pena mais casar com o casamento legitimado no civil, certo? O pastor falando isso, que não vale a pena casar no civil. Eu não casaria, eu sendo pastor de uma instituição religiosa, eu não estou pastoreando instituição no momento.
eu acho também que não pretendo. Eu acho que não é a vontade de Deus também, porque a vontade de Deus é que a pessoa se case com uma mulher virgem, prudente, certo? Essa que é a vontade de Deus. E a maioria dos casamentos são com mulheres que já passaram mais de 5 homens, sem falar 5.000 homens. Mas tem uma que já rodou mais de 5.000 homens, que é a Bruna Marquezine, se não me falha a convicção, o nome Marquezine, atriz pornô. Mais de 5.000 homens já teve essa mulher. Então, assim, esses casamentos que o Estado se interfere não são casamentos reais, porque a mulher pode fazer laqueadura com 21 anos, o homem pode fazer vasectomia com 21 anos, e sem consentimento de ambos. E o casamento real é aquele que o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas tem no da mulher e vice-versa. Então, o casamento real é aquele que é entre uma moça virgem, prudente, que é imprudente não vai ligar para isso. Estou falando de prudência, falando de coisa boa, não estou falando de coisa ruim. Coisa ruim a gente tira descarta. Quem não quer casar vai se prostituir. Quem não quer construir uma família vai estar se prostituindo em festas. As orgias obrigatórias estão aí. O governo financia com o nosso dinheiro, é pago com o nosso dinheiro. As bandas que vão tocar agora no São João, é tudo com nossas finanças. Então, assim, a festa da Lady Gaga era pago, parece o evento, mas foi investido 1 milhão de fraldas, segundo a Lady Gaga, para dar aos travestis, às monas, como ela chamou, para ficar esperando a Lady Gaga se apresentar naquela festa. Ela disse que nunca foi tão bem acolhida no mundo como foi acolhida através desse show satânico. Mostrava as unhas parecendo garras de um bicho feroz, desconhecido. Então, é um ritual satânico, com derramamento de sangue. Eu acredito que foi feito aí esse ritual satânico, para as pessoas serem levadas a essa situação, principalmente os jovens, certo? E apareceu um travesti ali com os pedaços de galinha, em pé de galinha pendurado no pescoço. Você vê que é uma coisa satânica mesmo, uma oferenda de sacrifício de carne, de sangue de animais. Então, aqui nesse texto sagrado fala que saiu da arca somente aqueles que estavam procriando e iriam procriar e que ouviram a voz de Deus. Amém? Deus, Ele quer renovar a nação. Esse momento é um momento de renovação, de início, de reinicializar a nossa fé, as nossas convicções, os nossos projetos. O nosso foco tem que estar em Deus e na perpetuação da espécie, pois o diabo ele quer extinguir a raça humana através do controle de natalidade, através do aborto. Também ouvi uma mulher falando, a Paola Oliveira, numa entrevista, falando que ela é a favor do corpo feminino ser suas regras, ter suas regras. Meu corpo, minhas regras. Ela falou que também é a favor da possibilidade de aborto, que a mulher pode abortar. Agora, por que não proíbe a prostituição? Por que não proíbe a exposição do corpo em carnaval? Que a Paola Oliveira se expõe com o corpo sensualizando-se. Então, essas coisas, eles não criticam, não condenam. Mas a prostituição que leva ao aborto, a geração de uma criança indevidamente, sem um planejamento familiar antecipado, antes de começar a ter relações, ela não fala, não tem a visão para isso. Então, essa é a expressão da palavra de Deus hoje. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, é uma honra ter você aqui. Ativa o sino para receber todo dia notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu like, que é muito importante, seu comentário, e compartilhe com os amigos, pois tem alguém do outro lado precisando dessa palavra libertária em nome de Jesus. Queremos orar nesse momento, quero agradecer pela vida de Fábio Santos, Micael, Cauã e Mateus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento de reflexão da Tua palavra. Que o Senhor dê vitória ao Teu povo, à Tua família. Meu Deus, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão. Fortalece o Seu povo, em nome de Jesus, e faz uma nova geração através daqueles que têm estímulo para a fecundação, em nome de Jesus, e guarda as famílias que estão preparadas na arca espiritual e material e financeira,
que é o Bitcoin em autocustódia em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.